Olá, boa noite. Esperando o pessoal chegar. Oi, Mariana, tudo bem? Vamos esperando o pessoal chegar. Boa noite, Silvana. Já já a gente está aqui com a doutora Sirlene Cataia. Ela é advogada, escritora, mãe, e a gente vai falar sobre educação financeira e desenvolvimento de inteligências socioemocionais para que tenhamos filhos prósperos e abundantes. Olha lá, ela já está por aqui já, ó. Dilene, vamos esperando o pessoal chegar. Já vou chamando ela. Se vocês não estão lá ainda seguindo o Meu Filho Rico, ela já está entrando. Vamos lá? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai conversando. Ah, ela está chegando. Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa Deixa eu eu ver melhorar mais um aqui. pouquinho aqui. Agora sim. Pronto. Ah, que ótimo. Tudo bom? Tudo A bem, graças mestra. a Deus. Eu tô procurando um filtro aqui porque eu tô muito, tô com olheira. Mas dá para pôr filtro na live? Daí, ó, já estou até de cílios. Sério? Nossa, gente, me conta, como que põe filtro na live? Olha, tem algum Ai, bolinho. agora que eu vi que Adoro essas dá, que coisas. massa! Ai, já vou, ó, Olha, já pus, brilhante ainda, próspera e abundante. Ai, eu amei. amei, amei, gente, que delícia. Demorou, que eu não sabia, mas tinha essa opção antes de pôr filtro na live, que eu nunca tinha visto? Ai, eu acho Ai, que gente, que faz pouco tempo, tudo! eu acho. Que Oi, tudo, Sérgio. Oi, adorei. Rony. Oi, Ângela. Amei, amei. Bora, então. Vamos lá. E a Isabel, isso que é dica boa, gente, ó. Eu próspera, abundante, cheio de brilho. Amei. Amei. Isso que Ai, é que ótimo. É legal. porque assim, hoje eu tive um dia muito cheio e tô assim com o rosto bem cansado. Mãe, mulher, advogada, empreendedora, tudo junto e misturado. Chega no É final isso do aí. dia, não tem mais maquiagem, né? Já estamos, né? Deixa eu ver que tá ofuscando aqui, tá muito brilho. Deixa eu ver se pega uma coisa mais discreta aqui. Vamos lá. Ai, olha, não dá. Tá muito, pera lá. Vamos lá, vou pegar uma mais discreta aqui. Ah, agora sim, pronto. Ah, Que é isso, no ótimo. final do dia, né? A gente já tá, mas eu adorei. Já começamos a live aprendendo já. Pô, uma dica massa dessa, que só eu acho que não sabia, porque o pessoal tava sabendo. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Faz tempo que a gente estava ensaiando, né? De fazer essa live e agora finalmente deu certo. Estou muito feliz de ter você aqui. A doutora Sirlene Catá é uma super profissional. Ela é advogada, escritora, mãe, educadora financeira. Ela vem desenvolvendo um projeto lindo, um trabalho lindo. O projeto se chama Meu Filho Rico, né, doutora? E Sim. das obras aí do projeto que eu tenho é o Educando Seu Filho para o Sucesso, né? Então, tem tudo a ver com a minha proposta, com a proposta também do meu trabalho, porque eu verdadeiramente sempre falo sobre ter vida e vida em abundância, né? Em todas as áreas da vida, né? E por que não já começar a preparar nossos filhos desde pequenininhos, né, para desenvolver
a mentalidade e o desenvolvimento, né, das múltiplas inteligências socioemocionais aí, para que ele realize os sonhos, né? Que eles realizem, né, seus sonhos e que estejam cada vez com uma mentalidade mais forte. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu dei um treinamento sábado junto com o Caê, né? E o pessoal estava me perguntando sobre como educar os filhos. Eu falei, gente, nada é por acaso. Terça-feira a gente tem a live com a doutora Silene para justamente a gente falar sobre isso, como ter filhos prósperos e abundantes. Então, agora é com você, doutora. Eu gostaria que você apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história para a gente começar, então. Vamos lá. Tá, então primeiramente, sem formalidades, que aqui eu sou a Silene, tá bom? Não precisa me chamar de doutora, aliás, nem gosto disso. Mas vamos lá. Eu acompanhei um pouquinho do seu trabalho no sábado pelos stories e fiquei doida. Falei, gente, que máximo isso. Uma 70 imersão pessoas online do Brasil todo. Foi espetacular. Imagina, fiquei muito feliz por você. você. A Isabel tava lá, ó. Isabel tava lá, ó. Marcela, o pessoal tá aí. E eu já antecipei sobre você. Ai, que maravilha. Bom, e toda a mentalidade veio também de um treinamento que eu fiz com o teu marido. E até estou em homenagem, olha, seja seu máximo, lembra dessa camiseta? Lembro sim, seja seu máximo, muito legal. É uma das frases de T. Harv Eker, né? A gente pensa muito, quando a gente fala de criança, que criança tem que ser criança e eles não podem perder a infância. E o que eu vejo muito e por isso nasceu o projeto, porque a princípio tudo foi feito para minha filha. Eu não fiz isso para vender, eu não fiz isso para dar mentorias, eu não fiz para escrever livro, eu fiz pela minha filha, porque eu fui em alguns treinamentos e eu percebi que eu colocava crenças na cabeça da minha filha. E muitas vezes a gente erra tentando acertar, né? Exatamente. A gente não tem o conhecimento, a gente aplica o que a gente está habituado. E o que a gente está habituado? A seguir padrões hereditários e a gente faz coisas sem saber o porquê está fazendo, mas está no nosso DNA. Então, quando eu percebi que as mães faziam os mesmos erros que eu fazia, eu falei, eu preciso ajudar essas mães. Aí nasceu esse projeto Meu Filho Rico, que traz muito além da finança. Porque assim, olha, tem a educação financeira? Tem. Quando você aplica corretamente a mesada, ela traz muito desenvolvimento ali socioemocional. Traz segurança, traz planejamento, traz resistência às frustrações. Olha que maravilha. Exato. E o que a gente vê muito na vida adulta? Por que os relacionamentos... só fazendo um parênteses, né? Porque muitas vezes os relacionamentos não duram. Por que as pessoas não conseguem parar no emprego? Por que as pessoas se endividam demais? Por falta de controle emocional, muitas vezes. Por falta de controle emocional, sim. De controle mental emocional. Sim. E às vezes, muitas vezes, tudo isso vem da própria crença que os pais colocam para os filhos e eles crescem achando que dinheiro é ruim, que ser feliz o tempo todo, alguma coisa ruim vai acontecer ali. Não, se melhorar, melhora, sabe? Não é se tiver muito bom, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, essas crenças todas, eu até coloco boa parte no livro, porque eu percebi que era uma carência das pessoas. E era uma carência minha também. E aí eu pensei, eu preciso passar isso para mais pessoas. E aí nasceu o projeto, depois nasceu o livro, e não parei mais. Que legal, que legal. Não, o livro, ele é, assim, espetacular, porque vem toda uma parte, uma narrativa, e ele é prático, porque vem depois os exercícios ao final de cada... E, gente, o meu é com dedicatório, o meio do Caê, né? Ó. Ai, que linda! Com dedicatória. Eu vou te mandar meu outro livro, esse daqui, olha, que eu escrevi.
agora no meio da pandemia. Eu vou te mandar ele. Ah, Aliás, eu eu vi. Ai, prometi que te mandar e não te mandei, perdão. Eu vou te mandar. maravilhoso. Ah, eu recebo. E aí, vou adorar. Então, o que tem aqui no livro, né? Cada parte, cada capítulo tem exercícios, né? Que você vai realizar e tarefas, né? Junto com o seu filho. Então, por exemplo, a exercitar a gratidão, né, doutora? Que mais? É, O livro ele foi bem pensado num passo a passo da onde você está hoje com o teu filho, para você começar a analisar como é o teu comportamento com relação ao teu filho, o comportamento com relação ao dinheiro. Então ele uhum, começa, até tô com ele aqui, que é falando, aprendendo por necessidade, a importância do planejamento, quebrando uhum, padrões, desenvolvendo mindset de crescimento. Por quê? As pessoas normalmente têm um mind. O que é mindset? Mentalidade da gente, tá? Só para a gente mentalidade. estar todos nós no mesmo. Ai, fugiu a palavra. Nível de conhecimento, né? No mesmo nível, isso, no E mesmo mesmo degrau. estágio. Isso, mesmo Aham, estágio. Então, quando você pensa fora da caixa, as coisas abrem para possibilidades. Quando exatamente. você pensa muito remotamente, a doutora Carol Dweck, que é uma psicóloga renomada, inclusive, ela fala no livro dela, que chama inclusive o Mindset, que Ah, eu tenho, já li. O tem um fixo. mindset fixo e o de Aham. crescimento. E Isso. normalmente, a maioria das pessoas, por incrível que pareça, tem mindset fixo. Elas já Exato. têm aquilo ali pré-determinado. E quando você pensa no mindset de crescimento, é como se você abrisse a cabeça assim, ó, É, para é. novas possibilidades. Então, e aí o livro ele foi pensado assim, um passo a passo, para você chegar no final dele, você fazer a aplicação da mesada com o teu filho. Então, o Que último capítulo legal. eu falo da mesada. Tudo é desenvolvimento dos filhos. Por quê? A gente quer que os nossos filhos cresçam com prosperidade. Quem não quer falar Exato. assim, nossa, meu filho, né? Ó, até Uhum, arrepia. uhum. Não é gostoso isso? Do A que falar, gente. ai, meu filho. Opa! Não, Eu a sempre gente dou tem um que ter chute aqui. orgulho, né? Uhum, uhum. É, Então, tudo. Pode falar. é a realização ali, né? De você ver como pai, como mãe, né? De que seu filho tá bem, né? É o sonho, né? De todo pai e mãe, né? De ver o filho bem, com saúde, próspero, realmente abundante, né? De ver que e isso ele vai levando, né? Quando a gente muda e a gente muda os nossos filhos, a gente muda gerações também, as gerações futuras aí, né? De todos que virão, né? Quebra o padrão do que não é bom e aumenta o Exatamente. padrão do que é bom, né? Exatamente. E a gente vem trazendo muitas vezes esses padrões, né, às vezes dos nossos avós, né, dos nossos pais também, que muitos viveram em tempo de muita dificuldade, nossos avós, bisavós, muitos, quem é descendente aí, né, de italiano, né, também de português, viveram em guerra, né, então teve muitas crises também, né, naquela época, também passaram por pandemias naquela época, né? Então, tudo isso gera, muitas vezes, vem trazendo essas crenças, né? E aí, quando a gente ressignifica com as nossas crianças desde pequeno, você realmente constrói uma mentalidade mais fortalecida, de vencedor, onde vê possibilidades, oportunidades perante até os momentos de crise mesmo, né? E uma coisa bem bacana que eu percebo muito, principalmente nos processos de mentoria que eu aplico com as mães, porque eu não aplico direto com as crianças, eu ensino, ajudo as mães, os pais, para eles Uhum, aplicarem com os filhos. A menos que já seja adolescente, aí com o adolescente o papo já é outro nível, né? Que a gente fala assim, a gente uhum, conversa na linguagem do adolescente. Mas é que eu vejo muito esses padrões hora que a gente começa a mostrar, coloca aqui numa folha de papel, isso ó, fica uma dica aqui de exercício para vocês.
Coloca numa folha de papel. De um lado, tudo que for negativo, de um lado, tudo que for positivo. O que que você pensa, por exemplo, sobre dinheiro? Dinheiro é ruim, está no lado negativo. Dinheiro é bom, está do lado positivo. Aí você Uhum. começa a enxergar quanto você tem de crenças com relação a dinheiro, com relação à saúde, com relação a tudo. E quando a gente fala assim, olha, seja rico do que o dinheiro não compra, é trazer para os filhos um desenvolvimento muito maior do que você teve. Silene, Uhum. como que eu faço isso? Peça ajuda, porque a gente não sabe tudo. E aí entra, Exato. contrate mentoria, leia livros, faça treinamentos, porque a gente tem o dever de ensinar o melhor para os filhos, né? Exatamente, buscar informação, né? E os filhos, eles são um motivador muito grande, inclusive para as nossas próprias mudanças, né? Às vezes a gente não faz nem pela gente, mas a gente faz pelos filhos, né? Então, por amor, é um amor que é aquele coração que bate fora do peito ali, né? Um amor tão grande que é uma mola propulsora para a nossa mudança de hábitos, de comportamentos, muitas vezes, que a gente busque para que muitas vezes a gente fala, né, para que ele não passe pelo que eu passei, ou para que ele não enfrente as dificuldades que eu enfrentei, né? E aí também a gente fica numa preocupação também hoje em dia, eu acho que tem um ponto meio polêmico aí, né? Tem parece que tudo é muito mais de fácil acesso, né? Tá na ponta ali do dedo, na ponta do celular. Como que é isso? Como que é a sua abordagem sobre isso, né? Da questão de ele sentir, ou as crianças sentirem realmente, né? Darem o valor, sentirem o valor da conquista, né? De se construir isso. Que você pode falar sobre isso, Silene? Olha, é bem polêmico mesmo, porque vai falar para uma mãe que ela tá mimando ao invés de educar. É difícil. Uhum, uhum, Porque a gente não gosta, né, de ser apontada, vamos por assim. Por isso que é bom a gente fazer esses exercícios de autoconhecimento. Deixa eu pensar quais habilidades meu filho tem, quais habilidades eu preciso que ele desenvolva para que ele seja próspero. Porque a gente vê muito, eu vejo muito isso nos processos de mentoria, que quando está individual, a mãe fala para mim, o pai fala, mas meu filho é teimoso, mas meu filho isso, mas meu filho aquilo. Então, é até mais fácil. Quando está na mentoria, por exemplo, em grupo, todos os filhos são especiais. E aí é uhum. difícil a gente encontrar uma mãe, por exemplo, que aponte dizendo: ah, mas o meu filho, nesse quesito, ele faz tal coisa assim, entende? E o que Uhum, eu vejo uhum. muito, eu falo muito para as mães: gente, faça seu filho arrumar a cama de manhã. Que isso tem a ver com finanças? É fazendo pequenas ações durante o dia, durante a vida, que você consegue fazer grandes feitos. E aí a Uhum. pessoa fala: ah, mas tadinho, deixa que eu arrumo para ele. E aí, você entende? Acaba minando o processo. Ele entender que é sobre disciplina, né? Na questão de fazer mesmo não querendo, às vezes é necessário, nós não fazemos só tudo que nós queremos, né? Sim. Eu acho que é também sobre a questão de que tornar o hábito, né? Isso todos os dias, todo dia um pouco, né? Fazer todo dia um pouco, isso vai condicionando, né? E preparando também, né? Tem até um livro que faz tempo que eu tô para comprar esse livro, acabei não comprando ainda, que é sobre arrumar a cama, que tem todo uma teoria desenvolvida por trás disso. Não sei O se você poder já de leu. arrumar a cama todas as manhãs, já li, é Isso. ótimo. Tem Uhum. Eu vídeos, preciso comprar. inclusive, no YouTube Ah, que vou conta ver. essa história, tem. E o poder de arrumar a cama todas as manhãs, tem inclusive um vídeo de um militar. Ele é uma patente bem alta e ele está fazendo ali uma apresentação para os cadetes dele. E ele dá 10 motivos para que você arrume a cama todas as manhãs. E é Legal. lindo, Vou assistir. vale a pena pesquisar. Pesquisem isso no YouTube,
arrumar a cama todas as manhãs, arrumar a cama, o poder de arrumar a cama, alguma coisa assim, você vai achar Tá. esse vídeo. Ele é Ai, galera. sensacional. Pessoal, já anota aí para não esquecer depois, hein? Super dica. Eu já vou procurar também aqui depois, que faz tempo que eu tô para ver isso. Legal, legal. Que legal. E o que mais, assim, que você, por exemplo, sobre mesada, né? É a questão polêmica também, né? Porque a gente tem gente que defende a mesada, né? Tem gente que não defende, está vinculada à mesada, muitas vezes com tarefas. O que você entende que Tá, seria a melhor abordagem? tá. São várias questões aí nessa pergunta sua. Tá. Primeiro, a mesada, qual é a função dela? Preparar os filhos sobre finanças. É que nem você ensinar, por exemplo, inglês. Você colocou teu filho no inglês. Você vai deixar de mandar ele para o inglês porque ele não fez tal coisa? Não, Uhum. você vai mandar ele para o inglês de qualquer forma. Então, eu, como especialista em educação financeira na infância, eu, eu coloco assim, olha, as tarefas que ele tem que fazer de acordo com a idade dele jamais devem ser remuneradas. Ele pode ser penalizado com alguma outra coisa. Ah, foi mal na escola, então vai ficar sem o celular. Foi mal criado, vai ficar sem jogar bola. Coisas Uhum. nesse sentido. Mas pagar por bom comportamento é a mesma coisa que falar assim, olha, o que ele vai entender? Ah, eu não vou ser bonzinho porque eu não vou ganhar nada com isso. Ah, eu não vou ajudar Uhum. a velhinha a atravessar a rua porque eu não vou ser pago por isso. Então, pagar por Uhum. bom comportamento não é uma boa. É até Uhum. estraga o filho, tá? A mesada, ela tem a função de preparar sobre finanças. Ele sendo bonzinho ou malcriado, vamos por aí um malcriado entre aspas, ele sendo indo bem ou não indo bem na escola, isso não tem nada a ver com a mesada. A Uhum. mesada, a partir do momento que você pensar, vou dar uma mesada ao meu filho, eu estou preparando ele sobre finanças. Ah, mas Uhum. ele é muito novo, porque ele é novo, tem que começar o quanto antes. A partir de quando? A partir de quando ele começa a ser alfabetizado. Por quê? Ele já está vendo você, já está vendo o movimento de dinheiro na casa, já vê você comprando, passando o cartão, pegando o troco. Já pede as coisas, né? Eles pedem e pedem muito, né? Já demandam dos pais, né? Sim. E aí, como que você lida com toda essa situação? Dando exemplo e mostrando Uhum. para o filho. Olha, estou pagando agora com o cartão porque o dinheiro já está na conta, não vou usar o cartão de crédito. Explica para o teu filho. Ah, mas será que ele vai entender? Num primeiro momento, talvez não entenda. E você explica pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, até que ele entenda. Eu tenho alunos de adolescentes sobre finanças que não sabem o que é cartão de crédito, não sabem a Uhum. finalidade do cartão de crédito. Aí você fala para mim, mas Silene, 17 anos, não sabe? Tem alunos que não sabem, porque nunca foi falado. Então, Uhum. tudo isso é coisas assim que você sabe já como que funciona, sabe o que é um boleto, sabe o que é uma fatura. Olha, chegou a fatura da água, vamos ver junto a água desse mês, a água do mês passado, para ver se a gente gastou mais, gastou menos. Já vai trazendo esses Uhum. conceitos para o filho. Olha, esse mês nós gastamos mais. Vamos tentar o mês que vem abaixar esse número, porque se abaixar, vai economizar R$ 2. R$ 2 a gente já pode pôr no cofrinho. E Uhum. assim por diante. Então, eu sou Uhum. muito favorável a dar mesada e não semanada ou quinzenada, porque a criança tem um mês de programação, ela sabe que ela tem um mês para gerenciar aquele dinheiro, fazer a gestão daquele dinheiro. Você faz com o teu Uhum. filho, desenha, literalmente, papel e caneta na mão, desenha, esse dinheiro a gente vai fazer isso, vai se programar para isso, o valor é tanto, vamos dividir isso daqui, faz potes, é legal, pode Uhum. ser pote daqueles de requeijão ou de palmito, limpa, né? Tira o rótulo, Às vezes de molho. É.
E Põe um separa. enfeitinho e... Uhum, Eu tenho alunas que elas fazem desenho e colam, dizendo que ali é para fazer tal coisa, que é a realização dos sonhos, o outro é o potinho da doação. Tem que aprender uhum, desde sempre a dividir o dinheiro, a separar o dinheiro para isso, para isso, para isso, para isso. Aí não tem erro, e aí ele tem 30 dias para se reprogramar, e sempre se uhum, reprogramando. E tá tudo bem se ele gastar todo o dinheiro de uma vez. O que não pode é você falar assim, ah, ele gastou tudo, vou dar mais. Não, só vou dar no outro uhum. mês. Ele tem que sentir que ele vai ficar 30 dias sem dinheiro, entende? Por quê? Exato. Quando ele é pequeno, ele pode errar com o dinheiro. Ele não pode errar depois de adulto, porque daí ele já aprendeu, né? Uhum. É, Eu sei então, que e eu quando acho eu que falo demais, né? exato, e eu acho que uma das maiores dificuldades dos pais, né, para educar, para passar a educação financeira é justamente porque muitos não receberam, né? Então, eu Sim. acho que este é o maior desafio, né? E eu vejo que no seu livro, inclusive, é um exercício para ambos, né? Tanto para os pais quanto para os filhos, porque o pessoal, eu acho que o pai pensa assim, mas eu vou começar por onde? Se eu mesmo, muitas vezes, tenho questões a resolver do gerenciamento, né? E da educação financeira. Então, é um caminho também, né, através do filho, dos próprios pais também se desenvolverem ainda mais ou iniciarem essa educação financeira também, né? O que acontece muitas vezes é que os pais acabam aderindo, mudando de Uhum, hábitos para poder ensinar o filho. Aí a uhum, transformação é geral. é Mas é geral. muito bom. E às vezes, o que acontece também? Por eles não terem esse preparo financeiro, eles não veem importância em ensinar o filho. E aí o meu trabalho fica mais difícil, porque eu tenho que mostrar para eles o quanto vai ser doloroso para o filho ter o mesmo Exato, resultado que o pai está tendo. exato. Né? E Porque as eles coisas se aprendem pelo repetem. exemplo, né? Exato, é sistêmico, né? E eles aprendem também pelo exemplo, né? Sim, Então é uma questão realmente de pensar e pôr a mão na consciência e falar assim, puxa, né? Eu quero que seja melhor para o meu filho. Não quero que meu filho realmente passe pelo que eu estou passando. No que depender de mim, é óbvio que tem ali depois escolhas que o próprio filho vai ter que fazer baseado sim, aí aí, entra o né? livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio, mas assim, para que os pais saibam, olha, o que eu consegui passar de informação é se ele vai tomar as decisões, aí é com ele, né? Mas que Sim, isso seja plantado desde pequenininho, né? Para que lá na frente, né, possa dar frutos, bons frutos, né? sim. E uma coisa Que legal. maravilhosa que acontece quando você começa a preparar seu filho sobre finanças, que ele já tem o dinheirinho dele, que ele começa a fazer os planejamentos, você vê, sem perder a infância, a transformação da criança. Porque ela Uhum. começa a ter mais responsabilidade, ela não te pede dinheiro mais para qualquer coisa, ela já começa a planejar. E é engraçado quando ela fala assim, mas eu vou comprar com o meu dinheiro. Então, ótimo, é com o É, seu dinheiro mesmo, sabe? legal. É muito bom. Uhum. Ela desenvolve também ética, ela começa a honrar os compromissos automaticamente. Então, são Desenvolver habilidades, responsabilidade, né? sim, Responsabilidade, a percepção de valor, né? Porque às vezes sim, a criança passa ali e fala assim, vê e fala, ah, mamãe não tem, ah, mas eu não tenho, ah, passa no cartão, né? Então tem que é, explicar, né, que o cartão, a fatura depois vai chegar, que vai pagar, né? Que passa no cartão e tá tudo bem, né? Então, que, sim. que E legal, depois, se muito vem bom. alguma crise que não consegue pagar aquela fatura, o quanto de juros vai pagar, o quanto está custando aquilo ali que de repente nem era tão importante, né? Uma coisa também que Exatamente. acontece, eu vejo muito e acontecia aqui em casa também, minha filha ter muito mais brinquedo do que eu tive, porque a gente quer suprir, né? Essa Exatamente. ausência, essa falta, o que eu não tive vou dar para o meu filho.
E aí você percebe, você não percebe que você pode estar estragando uma coisa que você poderia fazer assim muito melhor. Então, eu ia chegar justamente nesse ponto, né? Porque o pessoal deve talvez esteja pensando, né? Quem tá lá de lá, mas nossa, mas a Sheila é hipnoterapeuta, né? Trabalha com mentalidade, né? E eu sempre falo muito essa questão da vida em abundância, mas o que tem a ver, né? Com educação financeira e ainda mais educação financeira na infância. A maioria, muitos atendimentos que eu faço, né? São questões de adultos que foram crianças, né, que viam muitas discussões, às vezes, dos pais por conta de dinheiro, né, pela dificuldade que passavam em casa também, né, pelos desafios que acaba, todo esse desequilíbrio financeiro acaba trazendo também, muitas vezes, um desequilíbrio emocional, né, uma desestabilização do emocional, né, e acaba sim refletindo nas crianças, porque os filhos estão vendo ali, né, o desafio que os pais estão enfrentando, a ansiedade que os pais estão tendo, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, a importância de se ter um planejamento, né, e que isso tudo também traz essa questão de segurança também para as crianças, né? Então, será que, né, e que muitas vezes as demandas emocionais que nós temos a gente acaba suprindo aí, né, internamente, né, comprando, né, exacerbadamente, né, sem controle, tanto para a gente também quanto para os nossos filhos, né? Então, achar esse ponto aí, né, esse gerenciamento com inteligência emocional, com o desenvolvimento, né, desenvolvimento desses pontos socioemocionais, isso influencia muito também para os pais, né? Não somente para as crianças, né? Muito Pois é. legal. E essa desestabilidade que vem, que os adultos têm, que veio da infância, de ver os pais brigando, a maioria, assim, posso até chutar, não fiz pesquisa sobre esses dados, mas eu posso aqui chutar que 90% das brigas de casais são por conta de dinheiro. Não é por conta de traição ou por qualquer outro motivo. É relacionado a dinheiro. Relacionado a dinheiro. Por isso que eu trouxe o ponto. Porque já atendi, para você ter uma ideia, uma vez eu atendi uma pessoa que ela evitava, ela tinha uma vida financeira desequilibrada e ela evitava falar com o marido dela sobre isso porque ela não queria brigar. Então ela entendia que se ela conversasse com o marido, que o medo inclusive era de separar. E aí a gente, fazendo o processo, ela entendeu que na verdade era o medo que ela teve, a percepção que ela teve por conta do divórcio que acabou acontecendo dos pais. E que depois do divórcio brigaram muito por questões de dinheiro, né, de separação de bens e tudo mais. E isso causou aí um trauma nela, né? Inclusive de como ela administrava o dinheiro na vida dela, né, no relacionamento com o marido dela, e obviamente que isso também afetava as crianças. Né? Então, você vê que vai uma coisa em cadeia, né? Sim, então uma coisa vai afetando a outra. Então, quando a gente fala, mas questão financeira, questão de dinheiro, não é só o dinheiro. Porque se você não tem um planejamento financeiro, né, e você, por um acaso, é dispensado do trabalho, ou sofre um revés, né, às vezes uma doença inesperada, algo que precisa ser afastado, né, isso tudo acaba afetando o emocional, gera crise de ansiedade, gera crise de pânico, né? E isso acaba afetando as crianças também, né? As crianças, os filhos, né? De modo geral, né? Então, por isso que eu convidei você, doutora, porque eu acho que a gente tem que começar já desde cedo a preparar verdadeiramente nossos filhos, né? Tanto para as crises, mas ver as oportunidades e as possibilidades diante de crise, né? Dessa questão de trabalhar a mentalidade. Então é muito além de falar de dinheiro, né? O seu trabalho é muito além disso. E eu, como advogada, eu recebo muitos processos aqui de divórcio e a maioria deles é relacionada a dinheiro. Então.
e as pessoas não sabem lidar ou com um ganha mais que o outro, então maior parte do patrimônio é de um e não aceita que. Então é uma discussão entre posse do que é ou então é a falta do dinheiro. Então, Porque mesmo que tenha, por exemplo, uma traição, não é a causa da separação. Se você vai especulando, porque eu tenho que entender para contar a história e eu não quero que o processo vire uma lavação de roupa suja, a gente tem que ser mais prático e o menos dolorido possível para as partes, né? Mas a hora que você vê, o foco é o dinheiro, ou a falta do dinheiro. ou a falta dele. E aí, o que acontece muito? Brigam na frente das crianças. E a coisa vai se repetir de novo. E a coisa vai se repetir. Então, essa, assim, também a preocupação, né, de que a gente tem que ter em relação a essa educação, a gente curar as nossas próprias feridas emocionais, né, e melhorar a nossa... e melhorar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, né, para que isso não, a gente não passe isso para os nossos filhos, né? Sim. O trabalho todo é desenvolvimento socioemocional dos filhos, muito mais do que finanças. Finanças é uma. A gente começa pela finança, mas ela é a consequência, na verdade. O foco do trabalho todo é o desenvolvimento socioemocional. Se você não aprende a desenvolver autocontrole desde pequeno, você entra numa máquina de lavar e fica aquilo ali chacoalhando, 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 e você não sabe como sair daquele circuito, sabe? Outro dia eu estava vendo um post, minha filha até que me mostrou, eu não lembro o nome da atriz. Ela é loira e ela adotou 2 filhos negros, mas uma família linda. Aí ela tirou de um deles o celular porque ele foi mal criado, alguma coisa assim. Aí Brasileira? aparece a foto. Oi? É brasileira, atriz? Eu acho que é brasileira. Eu vou perguntar, depois eu te falo. A Giovanna Bock, não? Giovanna Bock, né? Agora A eu vou esposa lembrar do o Bruno nome. Gagliasso. Uhum. Não é ela. Não é ela? Tá. Ela adotou uma menina, né? Linda. É, o meu menino é um menino. E ela tá É esperando uma menina, um agora. menino? É, Agora eu também não os sei dois. também da vida dela. Eu sei que a criança, ao invés dela tomar qualquer outra atitude, ela foi meditar. Aí aparece a foto da criança, eu achei sensacional. Um autocontrole incrível. A criança sentada lá, com os olhinhos fechados, meditando, para não ter que brigar, porque a mãe tirou o celular. Eu achei sensacional. A gente precisa desenvolver isso nos nossos filhos. Eu achei lindo isso. A inteligência emocional, né? Desde cedo, né? Sim. Ai, que legal. E aí, eu estava vendo aqui das crenças, né? Porque, inclusive, gente, tem uma lista de crenças onde ela traz a ressignificação dessas crenças limitantes em crenças fortalecedoras, né, Silene? Sim. Então, eu vou dizer uma aqui, por exemplo, né? Não preciso cuidar do meu dinheiro porque não tenho quase nada. E aí essa é a crença negativa ou a crença limitante, vamos dizer assim, né? E aí ela traz essa proposta, né? Preciso cuidar do meu dinheiro para que possa gerar mais riqueza, né? Então, a gente tem mais de 55 aqui, durante o livro aqui tem muitas crenças, né? Coisas que às vezes a gente não identifica, né? E que aí ela traz isso muito claro para a gente trabalhar em nós mesmos e em conjunto com os nossos filhos, né? Quando eu estava fazendo as crenças, eu identifiquei mais de 150 crenças. Só que eu tinha que reduzir o número de crenças para que eu pudesse abranger e não ficar uma coisa cansativa. Mas ainda assim ficou 55 crenças aí. Não, mas é excelente. Por exemplo, uma crença que não está aí, que eu deveria ter colocado: dinheiro não dá em árvore. Quem que nunca ouviu isso? Quem que nunca falou isso, né?
Dinheiro dá em árvore, sim, gente. Tira isso da sua cabeça. Você é a árvore do dinheiro, você produz o dinheiro floresce aí na tua casa. E tem uma outra também, que é assim, dinheiro dá em árvore, porque a árvore, o dinheiro vem do papel, o papel vem da árvore. Então, o dinheiro dá em árvore. Uhum. A gente tem que Legal. aprender a ressignificar, sempre colocar do negativo para o positivo. Por isso que eu falei, faz o exercício, divide a folha no meio e escreve a crença. Se ela estiver negativa, você coloca do lado de cá. Se ela estiver positiva, coloca do lado de cá. E aí depois você soma o que você está colocando de crença na tua vida, o que você está passando de crença para o teu filho. Porque Uhum. todas as crenças, você pode mudar ela para o polo positivo. Ela não precisa Legal. ser uma crença ruim. Legal, legal. E o que mais que você poderia dar de dicas aí pra gente, né? Que o que o mais pessoal tem dúvida, que quando vai procurar uma mentoria com você, que te pede orientação, olha, eu tô tendo dificuldade, qual que é a principal queixa aí Olha, que vem tem das mais... duas. Uma que é meu filho me pede de tudo, eu não consigo controlar a compulsão de comprar do meu filho. E a outra é como que eu explico para o meu filho a diferença de preço e valor. Então, eu vou falar a Hum, primeira. Eu vou começar pela segunda, preço e valor. Quando você fala em preço e valor, o que é preço, o que é valor? Meu filho não dá valor às coisas. O valor é aquilo que você estima que vale ali dentro do seu eu. Então, por exemplo, quanto custa uma cama? Ah, a cama custa, sei lá, vou chutar qual que é o valor aqui, R$ 200, uma cama com colchão. 200, tá. nem sei se é barato ou é caro. Vamos supor que seja isso. Agora, quanto vale para você dormir uma noite de sono tranquila, num colchão bom, num travesseiro macio, você entende a diferença? O preço, Uhum. quanto pagou, o valor é o quanto te vale aquilo. Então, quando a criança pede para você, ai, mãe, eu quero esse carrinho. Aí eu sempre falo assim, vamos fazer 5 perguntas para tirar da criança por que realmente ela quer aquele carrinho, para ver se realmente ela quer aquele carrinho. Porque às vezes para ela está vendo um valor ali que de repente ela não fala para gente. Então, por exemplo, por que você quer o carrinho? Ah, porque ele é novo, é novidade. Tá, por que ele é novidade? Por isso você quer o carrinho, mas se ele não fosse novidade, por que você iria querer esse carrinho? Ah, porque ele é bonito e eu não tenho. Tá. Uhum. E se ele não fosse bonito, e se você já tivesse? E aí você pergunta sempre com uma outra pergunta, até chegar pelo Uhum. menos umas 5 perguntas, para você identificar realmente a causa. Porque às vezes ele está querendo aquele carrinho por compulsão de comprar. Ou ele está querendo aquele carrinho porque se ele não tiver aquele carrinho, aquela boneca, aquela bola, aquele videogame, ele não estará inserido naquele grupo de amigos que Que tem tem. aquela mesma. E a Uhum. gente passou por isso, eu passei por isso, eu era excluída de um grupo porque eu não tinha o game daquela época, né? É verdade. Então, a gente precisa identificar se aquilo ali está tendo um É. valor para ele, e a gente, mãe, pai, identifica primeiro o preço e valor. E depois mostra para o filho o preço e o valor. Filho, É. olha, por todas as explicações que você me deu a respeito desse carrinho, vamos fazer então um planejamento para a gente comprar ele, porque nesse momento não a gente não tem o dinheiro nesse momento. Mas a gente pode fazer uma programação e a gente vai comprar, e a gente pode comprar até com a sua mesada e fazer um planejamento aí para esse carrinho. Você vai descobrir nessa trajetória se aquilo ali realmente era importante para o seu filho ou não, porque no meio do caminho ele vai mudar para outro brinquedo. E aí, como que você É mostra para o verdade. teu filho? Olha, você lembra para que você falou para mim que você queria tanto esse carrinho porque ele era novo, porque seu amigo tinha, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E agora, eu comprei o carrinho para você e você nem brinca. Que valor que Uhum. está tendo isso para você? Para mim custou tanto, mas você não está dando valor nenhum. Então, tudo você pega e pergunta. Já dizia na cultura, né? O mundo é movido por perguntas e não por respostas, né? Aham, aham.
Então, sempre faça 5 perguntas para o seu filho entender o porquê que ele tem, por que aquilo ali está sendo importante para ele, e Uhum. ele entender se realmente aquilo ali tem um valor para ele. Tá, os últimos brinquedos que eu comprei para você, você não deu valor. Tá lá guardado, tá jogado, você nem brinca. Vai acontecer a mesma coisa com esse aqui? Como é que vai ser isso? Então você Uhum. vai mostrando para o teu filho, olha, essa cadeira custou X. E para mim, ela é muito importante, porque ela é confortável, a gente senta melhor para fazer as refeições. Então, a gente mostra preço e valor sempre para o filho. E Uhum. aí entra outra pergunta que muito me fazem, né? Que é a compulsão de comprar, o filho querer de tudo. Se você conseguiu entender e mostrar para o filho, se você conseguiu entender se para ele aquilo tem valor realmente, ele está sendo excluído, porque a gente não quer que nossos filhos sejam excluídos, né? A gente quer Exato, também que é. eles tenham aquela vida tranquila com os amigos, a gente quer isso, faz parte da vida da gente, né? A gente Uhum. está dentro de um pertencimento de um grupo, isso é intrínseco do ser humano. Mas será que aquele grupo realmente é a melhor opção para ele? Tudo é o pai e a mãe que sabe o que é melhor para o filho, sempre. E aí você conseguindo identificar se aquilo ali tem um valor melhor para ele ou se é só uma compulsão de comprar. E você trata essa compulsão fazendo como? Planejamento. Nesse momento, Uhum. mamãe não tem esse dinheiro, mas a gente pode se programar. Se você já está aplicando mesada com ele, quanto que você tem guardado? Então vamos ver quanto que falta para você completar. E assim vai desencadeando. Não sei se eu consegui Uhum. explicar. Falo demais, né? Sim, não, imagina, sim, ficou claro. E aí eu acho que é um bom ponto também para exercitar, né, a espera, né, a paciência, né? Porque Sim, tem eles aquele aprendem, imediatismo, né? sim, eles aprendem a resistência a frustrações com isso. Porque Exatamente. muitas vezes a gente, adulto, às vezes não consegue lidar com o não, com a negativa. E como que a gente Exato. faz para a gente resistir a isso e não sofrer, entender que aquele não era necessário? Uhum, uhum, uhum. Quando você faz um planejamento estratégico com o teu filho, ele elimina a compulsão de comprar e ele aumenta a resistência à frustração. Ele não fica frustrado porque ele não ganhou aquele brinquedo. Ele está entendendo que ele vai fazer um planejamento para aquilo. Uhum. Entende? Que tem o momento certo, né? O momento específico que vai chegar, né? E que ele tem que ter fazer esse trabalho até que chegue, né? Uma das coisas que você me falou, e nossa, eu lembrei aí de pelo menos uns 3 casos, quando você me falou da questão de que eu não tinha, então eu era excluída. Pelo menos uns 3, né, casos de crianças, adultos, que hoje são adultos, né, são clientes, pacientes, mas que na época, quando crianças, eles eram excluídos na escola por não ter as mesmas condições, né, então, às vezes, por Sim. exemplo, eu lembro de um caso muito, assim, que os pais se esforçaram muito para colocar essa menina, né, na escola particular, que era uma escola muito, né, mais status na cidade onde eles moravam, e aí ela estava na escola, mas ela não tinha as mesmas possibilidades que as outras, né, meninas lá, né, as outras crianças. E ela abalou bastante a autoestima dela, porque ela foi excluída aí pelos pais tentarem colocar ela num padrão ali que, infelizmente, era um desafio muito grande para eles poderem sustentar aquele padrão, né? E ela não tinha o tênis que todos tinham, não podia passear porque não tinha condições de fazer as excursões como os outros faziam. O material de escola não era tão né, como talvez o da moda, a mochila, né? Que mochila era um item caro, é um item caro em relação Uhum. aos outros.
E ela lembrou isso durante uma sessão, trouxe isso aí, né, ela estava nessa turma, na turminha, e ela trouxe essa memória, né, de que ela estava, as meninas, as outras meninas não queriam ficar com ela por conta disso. Porque ela era, então assim, é um negócio, gente, muito forte, por isso Gera trauma que bloqueia e você nem sabe é, que esse nem trauma fica comigo. sabe. Exato. E isso pode disparar um gatilho quando você se torna adulto lá na frente, por exemplo, de compulsão por compra, né? Você não sabe o que é exatamente. Ou por outros, coisas até piores, né? Ou por outras coisas até piores. Então, quando a gente fala da questão, né, de desenvolvimento realmente socioemocional e de inteligência, educação financeira, desde pequenos, evitaria muitas, talvez muitas questões e problemas que a gente teria, que a gente como adultos, né, a maioria enfrenta aí no futuro, né, em relação a planejamento financeiro, em relação a relacionamento, em relação a trabalho, né, porque tem muitas pessoas que estão aprisionadas num trabalho que não gostam, porque não tem nenhum planejamento financeiro, então estão ali aprisionadas mesmo, não tem como sair daquilo, porque é necessário, né, para sobrevivência, e não teve um planejamento, e aí quando às vezes acontece algum imprevisto, né, acaba passando por uma situação muito difícil, né, então, como a importância de a gente, desde pequenininho, né, entender sobre educação financeira, sobre planejamento, né, e Tem a entender o questão, valor, né, doutor? Uhum. Oi? tem a questão, essa questão do pertencimento, quando a gente identifica que o filho precisa comprar alguma coisa para pertencer àquele grupo, a gente começa a fazer planejamento e o filho começa a entender e começa mesmo, gente, criança entende. Você senta e explica, olhando no olho, na mesma altura que a criança, e você faz um planejamento. Além dele não se sentir excluído, ele também está aprendendo a resistir à frustração de naquele momento não ter. Porque às vezes a gente realmente não tem condição de comprar aquele determinado brinquedo, sei lá, às vezes é um brinquedo caro e não é o nosso momento e a gente tem outras prioridades também. Quando você pensa, se você identifica isso, já é um passo enorme e que você vai evitar algum bloqueio lá na frente do teu filho e você Sim. minimiza ali. Então, Uhum, às vezes, uhum. coisas que poderiam... Eu tenho uma mentorada que ela é avó e ela é professora. E ela falou assim para mim, Silene, eu vim te procurar porque eu, como professora, eu errei na educação dos meus filhos e eu preciso ajudar meus netos. E olha, foi assim, sensacional. Aí eu falei, mas para eu fazer isso, os pais têm que estar de acordo. Ela falou, eu convenço ele. E aí foi um Tá bom. processo, foi maravilhoso. E assim, é transformador. E saiu, inclusive, essa questão da exclusão por não estar nos grupos, entende? Uhum, É muito uhum. amplo, né? Muito. Você trabalhar desde sempre, desde o ventre, questão de crenças, ver o que é crença negativa, o que é crença positiva, ver o que te interessa pegar daquelas crenças, o que vai fazer você feliz. Porque, afinal de contas, não é o dinheiro que traz a felicidade, né? Porque às vezes você pode Exato, morar numa casa bem simples e ser muito feliz. E a pessoa às vezes pode morar numa mansão e ser infeliz. Então não é o exatamente. patrimônio ou o dinheiro, é seu estado de felicidade. Então faz a listinha das crenças, o que seu pai falava, o que você aplica do que seu pai falava com Exato. relação a dinheiro, se isso você tem que ressignificar ou não, como que você fala com o teu filho. E aí você vai evitar muitas coisas, você vai transformar seu filho num adulto muito mais saudável, muito mais feliz. E afinal de contas é isso que a gente quer, né? Filhos É, prósperos, felizes. exatamente. E quem quiser comprar o livro, doutora, como que faz? Tem o link está na sua bio. Como que é Tá, para sim. comprar o seu livro?
Tá. Tá. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Tá. Lá na bio do Meu Filho Rico, tem um Linktree que tem todos os produtos do Meu Filho Rico. Tem os livros, esse livro Rompendo a Tempestade, que fala muito de desenvolvimento de autocontrole, que serve também para Legal. você aprender e aplicar com os filhos. Tem o treinamento Pais Inteligentes Preparam Seus Filhos sobre Finanças, que é um produto online. Tem a mentoria, tem um monte de coisa lá. Ah, Tem tudo então no você tem um Linktree lá na curso. bio. Você tem um curso online, então, também. Tem o curso online também. Que legal. Fala um pouquinho pra gente. A Tem, gente tem mais 7 minutinhos. Dá para já, falar mais nossa, um pouquinho. voou. Passou super rápido, né? Fala um pouquinho pra gente, então, do curso. Como que é? Como que é o curso? Tá, o curso ele é online e dá para com acesso à internet, um celular, dá para assistir de qualquer lugar. Você Tá, tem lá tem as aulas de desenvolvimento de autocontrole, de tá. padrões, tem as quebras de padrões, ah, tem alguns bônus, tem uma cartilha que você baixa para você começar a aplicar com o seu filho, tem a caderneta de primeira finanças que tem dentro desse treinamento, que Ai, você que legal. começa, que a criança anota mês a mês, é super bacana, tem bastante coisa lá dentro. Que é o E planejamento e educação financeira para eles, o passo a passo, e isso tudo ali no acompanhamento é online. tudo os pais para aplicar com os filhos, tá? Mas os pais Legal. acabam aprendendo e lidando, porque ele começa a se ressignificar. Agora, quem quer Sim. aplicar, fazer um investimento melhor, aí tem que falar com o CAE, né? Ai, aí, mas é assim, a gente fala, né, que você falou, os pais acabam aprendendo por osmose aí, né? Mas todos nós temos uma criança interior, né? Sim. Todos nós temos uma criança interior. Você sabe que hoje eu estava falando com uma amiga minha e eu estava falando para ela, eu falei, nossa, né, que dificuldade que eu tenho para fazer, assim, na hora que tem que restringir na dieta alimentar, pão, né, que eu amo. Meu negócio não é nem tanto doce, mas é o pão, né? Pão francês. Eu falei, gente, mas da onde vem isso? E aí eu lembrei que a minha mãe trazia de manhã aquele pão quentinho, ela levantava muito cedo e aquele cheiro de café com pão quentinho. E eu falei, pronto, tem uma memória afetiva aí, né? Então a Sim. criança aqui dentro ainda, né? Vê o pão quentinho, mas era aquele pão que às vezes, sabe, que se você colocasse dentro do saquinho plástico até murchava, assim, suava o saquinho, que vinha tão Sim. quentinho. E aí eu falei para ela, pronto, é isso, né? Essa memória afetiva da Sheila, criança que está aqui dentro, que eu ainda busco atender, né? Então, quando a gente está ensinando os nossos filhos, quando a gente está ensinando eles também sobre educação financeira, óbvio que a gente também vai se desenvolver, porque na hora que você ensina, né, sobre o cone de aprendizagem, né? A gente aprende Sim. muito mais. Você vai trazer questões, você fala, gente, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é. Então, eu super recomendo, Ah, porque é gratidão. maravilhoso. Porque é como também se você visse tudo que você ouviu do lado de fora, você dissocia e aí você consegue enxergar, né? Por isso da importância, gente. Eu super, olha, vão lá, peguem o seu exemplar, né? Tá lá sigam a doutora para mais, a doutora Silene para mais dicas, né? Meu Filho Rico, né? E eu queria agradecer, que a gente tem ainda mais uns 3, 4 minutinhos antes de cair aqui. Eu queria agradecer, adorei a live. Espero, pessoal, coraçõezinhos aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, né, com quem você acha que precisa saber mais sobre educação financeira. Mostrem para os seus companheiros, companheiras, né? Para os vovôs, para as vovós, né? Você vai salvar essa live? Oi? Você vai salvar a live no Vou, IGTV? vou salvar, Ai, que vou bom. salvar e eu compartilho com você. Ah, gratidão. Deixa eu te perguntar, eu não consigo ver os comentários, mas eu vi que alguém Tá? adquiriu o e-book, alguma coisa, mas passou, tá? Só que se eu mexer aqui, eu Ah, vou sair legal. da tela. O pessoal está perguntando aqui a questão de dar um celular a uma criança de 8 anos. Será que a gente consegue responder rapidinho? O que você acha sobre isso? Eu sou favorável
favorável, dá para monitorar tudo que o filho faz. E hoje a gente está vivendo um período que as crianças estão tendo aula online, elas necessitam ter alguma coisa para que elas tenham aula. Eu sou favorável, sim. Eu acho que até a questão do pertencimento, todas as crianças até têm hoje, só que tem muitas mães e pais que não fiscalizam e tem como fiscalizar.